Olá, família FEAP, sejam bem-vindos a mais esta palestra. Espero que esteja tudo bem com vocês. O nosso tema de hoje, ele é referente ao capítulo 4. Não se pode adentrar o reino de Deus se não nascer de novo. E vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo. A princípio bem simples, mas muito importante aí para o entendimento de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então vamos nessa. Bem, primeiramente, nós precisamos entender algumas coisas, né? O primeiro ponto a ser entendido aí na nossa palestra de hoje, nós precisamos compreender sobre a criação de Deus. Então, para nós entendermos a criação, Deus até hoje, ele cria ainda espíritos, ele está em constante criação de irmãos nossos, né? E desde a nossa criação, vamos assim dizer, desde o nosso nascimento espiritual aí, a partir da criação de Deus, nós começamos a nossa existência, uma existência de imortalidade, pois o espírito ele é imortal desde a sua criação. Ele não é eterno porque eterno apenas o Criador, né? O Criador vem desde sempre, nós desde o momento em que ele nos criou. Então, dentro da nossa imortalidade, por que nós precisamos nascer de novo para ver o reino de Deus? Pelo simples fato de que a evolução do espírito não se dá por apenas uma reencarnação, mas pelo contrário, são muitas e muitas e muitas reencarnações até atingirmos aí a perfeição relativa, que digamos que é o ponto de chegada do caminho que o Pai deu a cada um de nós, da possibilidade de sermos pessoas e espíritos melhores. Esse caminho, junto com esse caminho, melhor dizendo, o Pai nos deu a possibilidade de fazermos e de percorrermos esse caminho da maneira que nós julgarmos adequada. Essa maneira, ela também vem carregada de responsabilidades, é verdade, mas ele nos dá uma ferramenta muito importante chamada livre-arbítrio. Ou seja, essa caminhada poderá ser realizada por mim dentro de um tempo X. E eu serei o autor dessa caminhada, portanto eu irei determinar de maneira consciente ou inconsciente, a partir da ferramenta do livre-arbítrio, quanto tempo eu vou demorar para atingir essa perfeição relativa, né? Então, desde a nossa criação, digamos que começa a nossa caminhada evolutiva e ela será findada a partir do momento em que nos tornarmos Cristos maiores, né? Um Cristo maior, um exemplo de Cristo maior é o nosso irmão Jesus, né? Caminho, a verdade e guia, o nosso modelo aqui, o nosso padrão a quem nós devemos seguir como um irmão nosso que desde a sua criação traçou esse caminho e usou de uma forma positiva o seu livre-arbítrio, não perdendo tempo pelo caminho com coisas mundanas, entre outras, né? Na realidade, nós podemos traçar esse caminho de várias formas, fazer como Jesus, que traçou com uma velocidade e uma agilidade muito grande, assim como alguns outros espíritos que já atingiram a sua perfeição relativa. E também podemos estacionar nesse trajeto. Então eu estou evoluindo, aí eu estaciono, eu paro um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, ao invés de andar numa linha reta eu vou zigue-zagueando pelo caminho e demorando mais até ganhar em conhecimento. Jesus já traçou todo esse caminho. Aí vocês me perguntam, Rafael, Jesus ainda aprende e ainda evolui? Olha, na minha modesta opinião, eu acredito que sim. Apesar dele ser um Cristo maior e dele ter já a sua perfeição relativa porque perfeição absoluta só o Criador, e nós não nos igualamos em momento algum a Deus, que é único, ele é o Pai, o Criador, e nós os filhos. Então nós, enquanto filhos de Deus, temos um caminho relativo a ser seguido. Mas nada nos impede de que Jesus, mesmo tendo concluído esse trajeto há muito tempo atrás, né? A Terra não era nem criada porque ele que criou quando ele tinha condições para tal. Então, desde lá, eu acredito sim que Deus tenha dado a ele possibilidades novas de crescimento, mas ele já atingiu o seu nível máximo, que seria um nível para ser um Cristo maior e reger aí um número imenso de espíritos, como ele rege
falando só do planeta Terra, algo em torno de 35 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados, e a gente deixa essa conta dos outros planetas que Jesus rege como governador para lá, até mesmo porque não temos o número de habitantes em cada um deles, né? Mas o nosso livre-arbítrio, então, é uma ferramenta muito importante que nos foi dada pelo Pai para que a gente possa evoluir dentro das nossas possibilidades e da nossa vontade, né? E nesse período nós vamos nascendo, desencarnando, encarnando, desencarnando muitas e muitas vezes, tá? Tantas quantas forem necessárias, né? E é nesse sentido que vem o Evangelho nos dizer assim: gente, a reencarnação existe. E por quê? Pelo simples fato de que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Ou seja, não podemos, como eu disse, cumprir toda a etapa para nos tornarmos um Cristo maior em apenas uma encarnação. Muito e muito longe disso. Precisamos de centenas e milhares de encarnações para atingirmos tal objetivo. Pensando agora no livre-arbítrio, desde que o Pai nos criou, Ele já nos deu essa ferramenta, ou seja, desde o primeiro segundo, a partir da nossa criação, nós já tínhamos o nosso livre-arbítrio? A resposta é sim, no sentido de ferramenta, mas não no sentido de ciência e conhecimento sobre tal ferramenta e sobre tal possibilidade que ela oferece a cada um de nós. Então, apesar de termos o livre-arbítrio, nós não conseguimos raciocinar sobre ela, até mesmo porque na nossa criação não éramos seres que raciocinavam. Nós fomos criados como mônadas, ou seja, simples e ignorantes, porém com a figura, a base e a semelhança do nosso Criador, né? Então ele nos deu condições de pensarmos, de raciocinarmos e de sermos luz, assim como ele também o é. Claro que ele é o Criador e nunca nós nos igualaremos a ele, como foi dito. Então, analisando essa questão do nosso livre-arbítrio e do nosso, vamos dizer assim, nascimento enquanto espírito, Deus nos criou e nos trouxe essa possibilidade de conseguirmos a nossa evolução a partir de nós mesmos. Porém, nos primórdios da nossa criação, nós éramos ainda seres irracionais que precisavam adquirir condições de racionalidade. E esse é um caminho muito longo, onde nós passamos e experimentamos todos os reinos da criação. Quais são os reinos da criação? Bem, o básico aí pra gente, nós passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e aí muitos já dizem que nós vamos para o reino dos hominal, né, dos Homo sapiens, e antes do Homo sapiens tinha um outro nome técnico ali para o homem das cavernas, vamos assim dizer, que eu não me recordo qual, mas basicamente nós saímos então de um animal para um homem das cavernas, e não é bem assim que funciona. Então, qual a nossa participação no reino mineral? É estar ao lado dessas rochas minerais para adquirirmos resistência, né? Depois, quando tivermos em nós essa resistência, e tudo isso que eu estou explicando é de uma maneira muito sucinta, temos N livros aí doutrinários para nós, se tivermos interesse, aprofundar o nosso conhecimento no assunto, né? Sugiro que busquem aí leituras de aprofundamento. Afinal de contas, nossa palestra gira aqui em torno de 20 a 30 minutos, não sendo suficiente para detalharmos cada um dos reinos e cada situação que envolve o espírito desde a sua criação. Porém, nós temos uma literatura muito boa sobre o assunto e conseguimos, com essa introdução, a partir desta palestra, aí, condições de buscar mais informações. Saindo do reino mineral, como eu ia dizendo, nós vamos encontrar o reino vegetal. E lá nós vamos aprender, e será o nosso primeiro contato com aquilo que poderia ser a respiração do homem, né? Aquela que nós fazemos, eu estou aqui fazendo a minha respiração durante a palestra sem nem pensar que eu tenho que respirar, vocês assistindo da mesma forma, e tudo isso começa lá no reino vegetal, né? No reino vegetal nós adquirimos ali, então as questões, vamos, mais sensíveis, né? Uma sensibilidade um pouquinho maior para quem veio de
Mais ou menos isso, né? E depois nós vamos para o reino dos animais. Nós vamos adquirir o instinto, né? E esse instinto, o instinto, ele nos traz... Instinto é ótimo, né? Esse instinto, ele nos traz a condição da sobrevivência. Nós vamos aprender a sobreviver, aprender a saber o que está acontecendo ao nosso redor, mesmo que o nosso nível de consciência seja ainda muito pequeno, né? E dentro desses reinos, gente, existem etapas, tá? Existem etapas pelas quais nós vamos passando. Então não é entrar e sair, são ciclos dentro desses reinos. Então vamos cumprindo esses ciclos até que nós possamos sair dos reinos de um para o outro, né? Do mineral para o vegetal, na sequência para o animal e posteriormente dizem que já é para o reino hominal, mas não é bem assim. Nesse meio termo nós passamos pelos elementais, espíritos elementais. Então quando a Xuxa falava que via duende embaixo da cama, por exemplo, podia ser verdade, poderia ser verdade, ela poderia estar fantasiando sobre isso ou criando um projeto de marketing, ou poderia realmente ver doentes na casa dela. Sim, é possível? Sim, muito possível, porque esses são os espíritos elementais com E maiúsculo. Tem diferença com E minúsculo, mas isso é um tema muito aprofundado, tá? Mas essa diferença, ela é... Aliás, os elementais com E maiúsculo são espíritos que já têm uma consciência, já estão despertando para a sua consciência maior, que será no reino hominal. Mas basicamente eu vou contar uma historinha que eu vi em um livro, eu peguei lendo um livro espírita, e nesse livro tinha, eu não estou me lembrando agora, daqui a pouco eu lembro o nome dos espíritos e passo para vocês, mas nesse livro, em determinado momento a equipe de resgate tinha a Maria Modesta Cravo e mais um ou dois espíritos foram em uma missão dentro de um cemitério em uma cidade mineira, porque eles precisavam ali naquele cemitério resgatar um espírito que ainda estava ali ao lado do seu corpo, né, dos restos materiais da sua última existência. E chegando no cemitério, eles viram algumas senhoras católicas banhando uma cruz bem pesada de madeira, maior que elas, né? E elas estavam dando banho naquela cruz, porque naquela cidade, era uma cidade do Triângulo Mineiro, agora não me recordo em qual, não sei se era Uberaba, enfim, né? Mas fato é que essas senhoras estavam dando banho lá na cruz de Cristo, porque segundo a crença delas, dar banho na cruz seria você dar água a Jesus, e Jesus retribuiria a água que foi dada a ele, simbolicamente matando a sua sede, matando a nossa própria sede, a nossa necessidade de água para N tarefas que nós temos aí de dependência desse elemento, né? Isso é uma fé cega, gente, tá? Vou falar para vocês uma realidade. Óbvio que você lavar a cruz não vai lhe trazer água. O Espiritismo nos ensina, a nossa doutrina ensina que nós devemos raciocinar sobre aquilo que nós fazemos, que é trazer a emoção sem esquecer do lado racional. É isso que prega o Espiritismo. Mas não é porque fulano, ciclano ou beltrano tem outra fé que ele é menosprezado pela espiritualidade. A fé de cada um, ela mostra o estágio evolutivo de cada uma das pessoas, e tudo bem. Está ótimo dessa maneira, está perfeito. Cada um professa a religião que lhe faz bem, como diria Chico Xavier. Então, se o catolicismo faz bem para um, o espiritismo faz bem para outro, e tem um outro ainda que nenhuma religião lhe faz bem e ele é feliz dessa forma sendo ateu, ok, não há problema algum. Em determinado momento, essas pessoas, todas elas, vão despertar para as leis de Deus. E as leis de Deus já existem muito antes das religiões. Então pouco importa qual você professa, desde que ela te melhore enquanto ser humano. E não há problema algum na sua fé cega. Simplesmente você não vai, muitas vezes, obter aquilo que você está fazendo de forma cega. Mas essas senhoras estavam fazendo aquilo com muito amor.
com muita fé. E como dito no Evangelho, a fé pode mover montanhas. E assim foi para essas senhoras, porque os espíritos que estavam junto com Maria Modesta viram a fé dessas senhoras, a vontade que elas tinham ali, o amor que estava sendo entregado naquela atitude. E Maria dá uma ordem a um dos seus acompanhantes: vá até os elementais e peça que eles tragam as chuvas. E naquele mesmo dia, no período da tarde, isso ocorreu pela manhã, choveu na cidade que já estava carente das chuvas há um bom tempo. Gente, a fé cega não ajudou em nada, mas a fé dessas mulheres transformou a vida de muitos que dependiam daquela chuva para agricultura, para N situações. E esse exemplo nos mostra que a fé, ela é importante, sendo a cega ou a raciocinada, ela é importante em nossas vidas. Claro que a raciocinada é muito melhor, porque a gente faz com entendimento de causa, mas a gente só raciocina em cima daquilo que a gente conhece, ou em cima daquilo que a gente busca conhecer. E muitas vezes nós não estamos preparados para ter tal conhecimento, e tudo bem. É o tempo de cada um, é o livre-arbítrio que foi dito lá atrás. Porque esses espíritos elementais começam a trabalhar com o seu livre-arbítrio. Eles começam a compreender as coisas e a distinguir. Eles iniciam a distinção entre o bem e o mal ali. Mas é um início muito, mas muito, digamos, sutil. Então, eles ainda não têm uma noção das suas atividades, se elas são boas ou ruins. Eles estão começando a distinguir entre o bem e o mal. Então, o espírito de luz que foi lá e pediu para eles: façam as chuvas, eles fizeram e produziram a chuva, né? Se for um espírito, digamos, malvado, né, um espírito contrário às leis de Deus, e pedir para os elementais produzirem tal situação que não seja boa, eles vão produzir da mesma maneira, né? Então você precisa de uma hierarquia de conhecimento para organizar, orientar e conduzir os elementais. Só que essa hierarquia de conhecimento não necessariamente precisa ser uma hierarquia de conhecimentos pautados no bem. Ela pode ser uma hierarquia de conhecimentos pautados também no mal. E por isso os elementais começam a distinguir a partir da resolução das suas tarefas. Poxa, eu fiz isso e não foi tão legal. O resultado disso acho que não foi bom. Eles vão, ao longo da sua vida, enquanto elementais, ao longo da presença espiritual ali, eles vão discernindo entre o certo e o errado. E aí, sim, nós passamos para a fase hominal, mas ainda não temos a distinção exata do certo e do errado. Temos uma noção, começamos a desenvolver uma noção maior do que é desenvolvida enquanto elementais, porém ainda não é nem de perto aquilo que é adequado perante as leis de Deus. Porém, Deus entende tudo isso como um caminho onde nós evoluímos. E para Deus, Ele tem um tempo certo para a evolução das coisas, vamos assim dizer. Então, o tempo de evolução do planeta Terra, onde a Terra se transformou em um planeta de provas e expiações, e onde ela se transformará em um planeta de regeneração, esse tempo para Deus, ele é preciso e é imutável. Então, por mais que tenhamos espíritos extremamente ruins que queiram atrapalhar isso, esse tempo é imutável. E não há nada que vença a força de Deus, ou seja, nada vencerá a luz. Então esse tempo se executará, estamos muito próximo dele. Em 2057 nós já seremos aí um planeta de regeneração sem nenhum tipo ainda de resquício ou presença nossa dentro de provas e expiações. Mas nós, enquanto espíritos, somos respeitados pelo nosso livre-arbítrio, que começamos de uma forma muito pueril a utilizarmos enquanto elementais, mas utilizamos mesmo de uma forma intensa, de uma forma muito mais, digamos, produtiva e racional a partir
da nossa fase horminal, né? E esse uso ele vai ficando cada vez mais fino e refinado. O que é isso? Cada vez vamos utilizando de uma maneira melhor. Claro que existem aqueles espíritos endurecidos que insistem em praticar o mal. Isso vai trazer para eles aí grandes problemas, mas problemas que não foram originados por Deus. Pelo contrário, Deus deu a cada um de nós a condição de evoluirmos de acordo com a nossa vontade. Então, basicamente, cada um cria para si mesmo o próprio problema que vai ter que administrar no futuro, a partir da lei de Deus chamada ação e reação. Então é assim que, de uma forma muito sucinta, de uma forma muito simples de explicar sem aprofundamento, é assim que nós caminhamos desde a nossa criação até chegarmos à esfera crística e por fim nos tornarmos Cristos maiores, ok? E dentro desse processo todo, nós precisamos ainda entender que esse livre-arbítrio que nos é dado, ele só será apurado conforme nós tivermos vontade de estudar e de nos modificar. E devemos entender que para que isso ocorra, nós devemos passar por centenas ou milhares de reencarnações, porque tudo que é aprendido de forma teórica só é testado em forma prática na matéria. Então nós saímos da nossa vida espiritual na erraticidade. Erraticidade é o nome dado às áreas espirituais onde nós permanecemos enquanto desencarnados, sem ainda atingirmos a nossa perfeição relativa, ok? É o mundo espiritual. E nós lá permanecemos por um período X entre uma encarnação e outra, lá é a nossa vida principal, e tudo que nós aprendemos nós devemos colocar em prática na matéria. O que seria a matéria? É a nossa vida de encarnado em diversos níveis de concentração dessa matéria. Então tem lugares de matéria mais pesada e lugares de matérias mais quintessenciadas, que seriam a parte da matéria leve, até mesmo aquela pela qual nós não enxergamos e não vemos, porque ela é tão sutil que nós não conseguimos atingir com a nossa visão material que nós temos nesse momento. Às vezes vem espíritos, né, porque espíritos existem em diversos mundos, mas isso é tema para outro capítulo do Evangelho, né? Então essas informações, elas chegam, aliás, esses espíritos, eles vêm até a Terra de diversos outros planetas, e muitas vezes eles não vêm apenas desencarnados, mas sim encarnados em outros planetas que já têm condições de transportes muito mais eficientes e que conseguem circular de uma maneira aí de um para outro planeta, né? E muitos desses espíritos vêm encarnados para cá, mas em lugares e planetas tão melhores que o nosso, que eles não são visíveis para nós. Eles não são visíveis porque a matéria é muito mais sutil. Então nós chegamos até a matéria. Qual matéria? Aquela que é necessária e adequada à nossa evolução. Então, se hoje estamos na Terra, é porque a escola necessária, a escola adequada para a nossa evolução. O dia que precisarmos de uma matéria menos densa, mais quintessenciada, aí nós estaremos evoluindo para outro planeta ou evoluindo junto com a Terra, né? Mas fato é que nós precisamos dessa vida de encarnado dentro da matéria adequada. Por isso que existem diversos níveis de materialidade. E nós estaremos emergidos aí, ou submersos, em níveis diferentes de matéria, mas em um nível adequado dentro do nosso processo evolutivo, né? E esse processo evolutivo, ele vai tendo uma sequência, nós vamos desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, vamos aprendendo na forma teórica, que pode ser dentro da própria matéria, ou pode ser na erraticidade, no mundo espiritual, e assim que se encerra esse aprendizado teórico, existe a necessidade de colocá-lo em prática. E onde que isso ocorre? Na matéria. E assim vai a nossa vida enquanto espírito imortal, numa sucessão reencarnatória ou numa roda reencarnatória, até que a gente possa finalmente se livrar das reencarnações, onde não haverá mais necessidade de reencarnarmos, porque já atingimos o quê? A nossa perfeição relativa. Nesse momento, estaremos morando nos mundos felizes, seremos habitantes de mundos felizes e teremos condições de viver apenas na nossa vida principal, que é a vida espiritual. E o mais legal, qual será a nossa forma nesse planeta? Não teremos mais um corpinho como esse aqui, seremos luz. Nós
chegaremos ao ponto de nos transformarmos em luz. Essa é a caminhada de destino de todos nós, quer queiramos ou não. Esse é o nosso ponto final e todos nós estamos fadados a nele chegar, sendo o trajeto realizado de uma forma mais rápida ou o trajeto realizado de uma forma mais demorada. E tudo bem, o Pai respeita o nosso livre-arbítrio, entende as nossas necessidades momentâneas e nos aguarda na linha de chegada pacientemente, né? E até fazendo uma analogia aqui à nossa vida, muitas vezes a gente vive uma vida inteira tendo um projeto em vida. Então muitas pessoas trabalham para se aposentar e tem aquele objetivo de se aposentar, outros trabalham para enriquecer, outros trabalham para ajudar pessoas, só que muitas vezes a gente foca no objetivo e nós nos esquecemos da nossa de prestar atenção na nossa jornada. E reparem bem, o foco não é nunca o objetivo, mas sim a jornada, porque é a jornada que transforma, é a jornada que traz conhecimento e transforma esse conhecimento em atitudes melhores. Então a dica que eu deixo aqui para nós, enquanto espíritos, que possamos viver a jornada. Eu não vou resolver nessa vida, vou resolver na outra, afinal tenho reencarnações e muitas. Que perda de tempo, não faça isso consigo mesmo. Resolva o máximo de coisas que são que têm possibilidade de serem resolvidas. Atuem em vocês mesmos, vamos atuar em nós mesmos o máximo que for possível e vamos viver a jornada. Então, se eu quero me aposentar, que eu possa viver a jornada da vida profissional, que eu possa aprender com ela, respeitá-la e entender que isso fará de mim um espírito melhor. Toda e qualquer jornada deve ser bem vivida, deve ser bem aceita, devemos receber informações, senti-las e tomarmos atitudes e aprendermos com tudo isso, que possamos viver a jornada, que possamos morrer bem, renascer bem, que possamos passar pela roda reencarnatória e um dia vamos nos encontrar na linha de chegada como Cristos maiores, pois todos estamos fadados a isso, de acordo com o nosso Pai, que até hoje cria incessantemente irmãos nossos. Ou seja, temos muito trabalho pela frente. Eu agradeço a atenção de todos, que a luz do Mestre Jesus envolva cada um de nós. Muita paz, fiquem com Deus.